Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o André. Atualmente ele é o titular do cartório daqui de Santana de Itararé. E ele veio aqui hoje para a gente passar uma notícia de utilidade pública para vocês, tá? E é sobre a união estável, que, como ele disse, bastante gente vai lá perguntar como que funciona, tá? E a gente vai. Eu vou fazer umas perguntinhas para ele, daí a gente vai passar para vocês verem como funciona mais ou menos, tá bom? Boa tarde, André, tudo bem? Boa tarde, Lavínia. Tudo bem? Eu queria perguntar para você como que se caracteriza uma união estável? Perfeito. Primeiramente, queria agradecer aqui a oportunidade, o espaço dado pela TV Online. Eu acho que esse espaço é muito importante para tirar dúvida dos atos civis das pessoas do dia a dia. E é isso que você falou, muitas pessoas comparecem lá ao cartório e diante dessa demanda eu vi a necessidade de abranger mais pessoas com essa informação, né? Uhum. A união estável, ela é muito mais comum que a gente imagina. Mas as pessoas, às vezes, têm dificuldade em definir o que seria, como se caracteriza a união estável. Então, pela legislação, a união estável ela é caracterizada pela relação entre pessoas, e pode ser pessoas, inclusive, do mesmo sexo, conforme já a orientação do STF, do STJ. Essa relação tem que ser duradoura, pública, contínua, mas o principal, com o objetivo de constituir família. Nessa situação, então, é caracterizada a união estável. Importante mencionar ainda, Lavínia, que mesmo que não tenha coabitação, ou seja, as pessoas residem juntas, e mesmo que não tenha filhos, é possível a caracterização da união estável, desde que, então, fique caracterizado esses requisitos, né? Importante também, por fim, para a gente poder até esclarecer melhor, muitas pessoas falam assim, e o namoro? O namoro é uma união estável? Não. Há entendimento já dos tribunais superiores de que não caracteriza a união estável justamente por faltar um objetivo de constituir família. Então, essa é uma grande diferença. Ah, entendi. Então, pessoas, digamos que elas são namoradas, elas namoram, mas elas moram junto. Tem, não sei, uns 2 anos de relacionamento. Elas podem ou não podem? Então, isso vai depender do objetivo do casal, né? Tem casais, inclusive, que fazem um documento, pode ser por escritura pública, justamente para descaracterizar a união estável. Porque uma vez caracterizada a união estável, isso tem consequências no direito civil, no direito de família, Uhum. no regime de bens e assim sucessivamente. Então, muitas pessoas formalizam um documento que aquilo é um namoro justamente para não caracterizar a união estável. É claro que a união estável é uma situação fática. Então, todo mundo tem que ser duradoura, pública, de que eles querem constituir uma família. Então, isso é analisado cada caso. Entendi. Os companheiros, eles possuem, tipo, quando a pessoa vai e ela faz a união estável, eles possuem os mesmos direitos que as pessoas casadas? Ou não? Perfeito. Neste caso, hoje, o que acontece? Com a Constituição Federal de 88, houve um reconhecimento da união estável como entidade familiar. Até então, ela estava à mercê, estava marginalizada essa relação, mas era uma situação que ocorria todos, né, na sociedade. Então, o legislador, a Constituição, então, chamou para si a responsabilidade e a reconheceu como entidade familiar. Com o tempo da Constituição Federal até os dias de hoje, cada dia mais a união estável vem se aproximando do casamento, dos seus efeitos jurídicos, principalmente nas questões afetas à solidariedade familiar, as questões de direito de personalidade, do companheiro participar, por exemplo, de uma sucessão, de ter direito ao nome, e assim sucessivamente. A única coisa que não vai, e aí isso já é certo, inclusive na doutrina e jurisprudência, se aproximar é com relação à formalidade. O casamento, ele é um dos institutos do direito civil mais formais da legislação, tanto que tem que ter a habilitação, a celebração do casamento e o registro. A união estável não precisa, por exemplo, de celebração, né? Você pode ir ao cartório pedir para converter essa união estável em casamento. Então, ela vai gerar os efeitos de um casamento. E aí sim, então, ela transmuta de natureza jurídica para ser um casamento. Mas se não tiver, ela vai continuar sendo uma união estável, com os direitos muito parecidos, principalmente os sucessórios, que são os mais importantes, né? Entre os companheiros. Então, hoje, cada dia mais, a união estável ela se equipara ao casamento.
Você falou que se a pessoa quiser transformar a união estável em casamento, ela pode. Pode. Agora, você disse na primeira pergunta que eu te fiz que tem consequência. Qual que é as consequências que tem da união estável? Tipo, se a pessoa quiser cancelar, digamos assim, como que é? Assim, por exemplo, no caso de um cancelamento, de um distrato, né? Isso, As partes não querem mais conviver. Como é isso. uma situação fática, ela não precisa formalizar nada, a união estável. A união estável ela tem essa característica da informalidade, por ser uma situação fática. Se fosse um casamento, você teria que fazer uma separação judicial ou um divórcio. No caso da união estável, se ela já tiver registrada no Registro Civil das Pessoas Naturais, é importante que aí venha um documento, né, uma escritura pública, ou uma decisão judicial, um escrito particular que realize esse distrato. A lei trata sobre dissolução da união estável, vamos dizer É. assim. E aí, então, ela há essa dissolução. Qual é o regime de bens vigente na união estável? Tá? A união estável, assim como o casamento, os companheiros podem livremente escolher os seus regimes de bens. O regime de bens que é o estatuto patrimonial que vai vigorar, então, durante essa relação da união estável. Então, ela pode escolher regime de separação de bens, regime de comunhão universal, comunhão parcial. Então, ela é livre, os companheiros são livres para escolher, para optar por esse regime, né? E não havendo essa escolha, vigora, vamos supor que um casal tem ali uma relação entre eles, não tem nada escrito a respeito disso, vigora o regime da comunhão parcial de bens, que é o mesmo que do casamento, quando não há, então, uma escolha entre eles. Essa é uma opção legal da legislação. O regime legal de bens, então, o companheiro ele tem direito, então, ao patrimônio adquirido a partir da convivência, né? É o direito de meação. Então, não havendo escolha entre os companheiros, vigora, então, o princípio da comunhão parcial. Você falou de separação de bens, né? Uhum. Mas quando, tipo, o companheiro morre, o companheiro vem a falecer, o outro, ele tem o direito à herança, tipo, deixar da herança? Ótima pergunta. Essa questão também, porque é importante diferenciar a questão do regime de bens, né, que lá vai ter eficácia, né, a questão da separação dos bens após a separação, né, e a questão da morte de um dos companheiros. Aí é uma regra específica da legislação. Quando o Código Civil, atual Código Civil, ele entrou em vigor, tinha uma previsão do direito sucessório dos companheiros. Só que essa previsão ela era inferior às pessoas, do que aquela disposição das pessoas casadas. O STF, então, foi provocado, né, nessa questão, porque se a união estável é também uma entidade familiar, então tem que ter os mesmos direitos de um cônjuge, de uma pessoa que é casada. Então declarou inconstitucional, nula essa previsão prevista, então, no Código Civil, para igualar esses direitos sucessórios. Então, neste caso, hoje, inclusive a doutrina, em que pese o STF não tem entrado nessa tese, a doutrina entende, e majoritária os tribunais, que o companheiro ele é herdeiro necessário. Ou seja, ele é igual ao cônjuge, a mesma situação. Ele concorre com os descendentes, com seus filhos e com os ascendentes. Ou seja, os pais, os avós. E não havendo descendente, filhos, netos ou ascendentes, o companheiro ele herda tudo, ele herda toda a herança, então deixada pelo falecido. Tem uma pergunta também que eu esqueci de fazer. Uhum. Tipo, tem bastante gente que fala que depois de um ano de namoro, assim, morando junto, a pessoa, Uhum. quando começa a morar junto. Aí depois de um ano, 2 anos de namoro, a pessoa tem o direito daquela pessoa. Tipo, as duas se separam, aí uma tem o direito do que a outra tem. Isso é verdade ou não? Não, isso daí é mais uma conversa, mas não existe previsão legal com esse requisito, inclusive do prazo. Ah, É entendi. que eu falei, a união estável ela vai ser conferida caso a caso. Não tem prazo a união estável, né? A legislação fala uma relação duradoura, mas ela não traz prazo. Então vai ser analisado cada caso. Se tem objetivo de constituir família, às vezes eles não tinham. Então não há comunicação de bens. Então, porque eu já ouvi bastante gente falar, né? Que, eu tô há 3 anos com meu namorado. Se um dia eu separar Não. dele, ele, sabe? Se ela quiser resguardar os direitos dela, então ela tudo no papel. formaliza. Formalizam, ainda que seja por escrito entre eles, é autorizado, né?
Como que a pessoa pode publicizar e garantir os direitos decorrentes da união estável? É importante pergunta, Lavínia. Porque não adianta você só ter essa relação entre você e o companheiro, né? Mais importante é publicizar isso a terceiros, para garantir os direitos dos companheiros, né? Sim. Então, primeiro você faz a instituição dessa união estável, pode ser um escrito particular, pode ser por escritura pública, lavrada em qualquer tabelionato de notas do país, ou hoje, recentemente, com a nova legislação, um termo de declaração perante o registro civil do domicílio dos companheiros. Ou, às vezes, até mesmo por sentença judicial pode ser reconhecida a união estável. Bem, constituído, então, a união estável, para você publicizar, então, essa relação, você, então, deve registrar. Né? O registro é que publiciza toda essa relação para terceiros, né? Para a coletividade. E, neste caso, então, tem duas possibilidades. Se for um documento particular, um escrito particular, ele registra no registro de títulos e documentos, que hoje, aqui pela nossa região, é na comarca de Venceslau Braz. Também, se for uma escritura pública ou uma sentença, o registro é no registro civil das pessoas naturais. Também em Venceslau, porque lá tem um livro específico para esse tipo de registro. Então, além da instituição, é necessário para ele até que ele tenha esses direitos protegidos e possa publicizar o registro desse ato no cartório competente. Entendi. Aquele negócio do casamento, a gente Assim, com relação ao casamento, importante mencionar que a união estável, ela só se caracteriza se as partes forem solteiras, né? Se elas não forem casadas. Há um impedimento para realizar a união estável no caso de um dos companheiros for casado. Né? Se um deles for casado, não pode, então, registrar. Tem que ser separado judicialmente, o divorciado, ou às vezes até mesmo separado de fato. Já há entendimento nesse sentido. Então, separado no cartório, né? No casado, tipo, na igreja. Em questão de religião já não fala mais isso, né? Não, a legislação é o casamento civil, que ele tem esse impedimento. Então, né? a partir do momento que ela, tipo, cancela, se cancela o casamento... o divórcio, através de separação, ela pode... Daí ela já pode. Pode formalizar essa relação de união estável com outra pessoa. Entendi. A separação da união estável, como é que funciona? Então, a separação da união estável, você pode formalizar, no caso, por um escrito particular também, porque é uma situação, a união estável não exige maiores formalidades, ou também através de escritura pública. Você menciona, então, que ambos os companheiros conviveram durante aquele todo o tempo e por decisão voluntária, livre, deles próprios, eles podem, então, desfazer essa união. Não é tão... como que eu posso falar a palavra? Formal. Não é tão mais formal ou complicado quanto o casamento. Sim, isso, não justamente. Aliás, esse é um aspecto que diferencia bastante o casamento e a união estável. Que nem eu falei na pergunta anterior, é justamente isso. O casamento ele é um dos institutos mais formais do direito civil, ao contrário da união estável. A união estável é uma situação fática, que não precisa nem mesmo de um documento, na verdade. Mas é importante formalizar isso e registrar. Entendi. Então, foram essas as perguntas. Você que está assistindo, se você quiser comentar nesse vídeo, sabe como é que eu posso falar? Alguma dúvida, tirar alguma dúvida, né? Falar. Pode comparecer ao cartório, a gente esclarece, né? Qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode comparecer no cartório aqui de Santana que a gente esclarece. E você também que está assistindo, tá? Se tiver qualquer dúvida, o André disse aqui também que pode comparecer ao cartório para você tirar essas dúvidas sobre a união estável. E se vocês quiserem mais algum vídeo sobre esse assunto, pode comentar no vídeo aqui embaixo que a gente vai... Pode dar sugestão. Sim, dá uma sugestão. A gente traz um vídeo baseado nisso que você perguntou. Agradeço você, André, por ter vindo aqui hoje tirar essa dúvida que muita gente tem, muita gente vai perguntar, tá? E eu quero convidar vocês para curtir as nossas páginas no YouTube, no Facebook. Acessem o nosso site, que é www.tvsantana.com.br. E até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.